Olá, acadêmicos. Essa aula vai ser sobre segurança da TI. Essa é a unidade 1 dessa disciplina. Então, nosso objetivo aqui é conhecer as principais características da segurança dentro de um ambiente computacional. Quais são os principais motivadores da segurança? Então, a gente tem que compreender os principais fundamentos da segurança da informação. Aqui nós vamos ver o que? Os princípios da segurança da informação. Entender quais são as medidas de controle, as medidas de segurança lógica, física e ambiental, tendo em vista, as diversas vulnerabilidades existentes. A gente sabe o que? Que segurança da informação é uma área muito importante da TI. Por quê? Cada vez mais existem hacks trabalhando em cima disso, em cima de criar um vírus, de destruir algo. Então, a segurança, ela é super importante para uma organização. Aqui é o meu nome, eu sou bacharel em Sistema de Informação, tenho pós-graduação em Informática e Docência no Ensino Superior. Fui autora de um dos livros, Segurança de Rede de Computadores. Então vamos lá. Primeiramente, vamos pensar o que é informação e por que tem que existir essa segurança, Então a informação ela é um conjunto de dados, bem organizados, que possam constituir referência de um determinado conhecimento, fato ou fenômeno. Então a informação ela também se refere a um conjunto de dados, também é capaz de dar origem à formação do pensamento humano. Então, partindo do princípio de o que é informação, nós vamos pensar qual a relevância dessa informação, como será utilizada, Nós sabemos o quê? Que atualmente vivemos na era da informação. E o que há de mais importante é o quê? A informação. Então, nós vamos analisar o que? A importância, dessa segurança, seja em documentos pessoais, fotos, vídeos, arquivos de família ou para uma empresa. Existe um determinado valor numa informação, ou um valor financeiro para as organizações, normalmente os valores são financeiros, ou um valor sentimental, Exemplo, fotos de casamento, fotos de formatura, então tem um determinado valor, toda informação. Então merece realmente uma atenção especial em relação ao seu armazenamento e proteção. Então, nosso objetivo aqui é tentar o quê? Garantir a segurança da informação. Então, as tecnologias, elas precisam garantir o quê? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação. Ao longo da história, o ser humano ele sempre buscou o controle sobre as informações que lhe eram importantes de alguma forma. Isso é verdadeiro mesmo nas áreas mais remotas da antiguidade. Então, o que mudou desde então foram as formas de registro e armazenamento das informações. Na pré-história, até mesmo nos primeiros milênios da Idade Antiga, o principal meio de armazenamento e registro de informação era a memória humana. Com o advento dos primeiros alfabetos, isso começou a mudar. Mas foi somente nos últimos 2 séculos que as informações passaram a ter importância crucial para organizações humanas. Qual a diferença de informação para dados, Então, podemos definir o quê? Que dados, como um conjunto de bits armazenado, como nome, endereço, data de nascimento, número de cartão de crédito. Um dado é considerado informação quando ela passa a ter um determinado sentido, como as informações referentes a um cliente especial. Então, dado é uma informação quando ela passa a ter um sentido lógico, certo? Agora que nós vimos o que é informação,
Nós sabemos o que é informação e nós sabemos o que é dados. Agora nós vamos saber o que é essa segurança da informação, que hoje em dia todos falam da segurança da informação, que é algo super importante, né? Cada dia mais importante para as organizações. Estado, qualidade ou condição de que ou de algo estar livre de perigo, livre de incerteza, assegurado de danos, de riscos eventuais, situações em que nada há a temer. Então, a segurança visa garantir isso, visa deixar aquela informação, aquele dado livre de qualquer tipo de perigo. A proteção da segurança da informação de vários tipos de ameaça para garantir a continuidade do negócio. Então, o objetivo aqui é o que? Minimizar o risco ao negócio e maximizar o retorno sobre o investimento e as oportunidades de negócio. Quais informações precisam de segurança? Informações pessoais, documentos, todas as informações que têm um determinado tipo de valor, seja um valor financeiro ou um valor sentimental, né? Merece uma atenção especial no seu armazenamento e na sua proteção. Agora eu coloquei algumas curiosidades, até mesmo para vocês poderem refletir, né? O Brasil, ele é o segundo país que mais sofre ataque cibernético. A cada 40 segundos acontece um sequestro de dados no país. Esses ataques, eles geram muitos problemas, como prejuízo financeiro, perda de sigilo e de credibilidade. As pequenas e médias empresas são as principais vítimas dos ataques. Pesquisas apontam que 65% das ações focam nesse perfil. Mas para garantir a segurança da informação, quando os ataques evoluem a cada um minuto? Na era da tecnologia da informação, os dados são os maiores bens de uma empresa e deve ser protegido a todo custo, e a segurança da informação é cada vez mais essencial, né? Então, uma das formas de eu garantir essa informação é eu criar uma senha forte, né? Eu garantir a criação dessa senha de uma forma mais segura, que é uma das atitudes, né, simples para evitar, né, que pessoas mal intencionadas tenham acesso àquele seu acesso. Né? Então, evitar palavras como, por exemplo, o nome de um familiar, nome de um bicho de estimação na sua senha. Utilizar senha com 10 ou mais caracteres e sempre utilizar letra maiúscula e minúscula. De preferência, utilizar também algum tipo de caracteres especiais, né? Arroba, jogo da velha, coisas do tipo. Nunca utilize a mesma senha em mais de um serviço, né? Usar a mesma senha, senha do e-mail, senha daquele outro login, senha daquele outro login, a mesma senha em vários sites. E, de preferência, se possível, trocar essas senhas periodicamente. Não utilize sua senha em computadores de uso comum, né? Tipo em lan house, coisas do tipo, porque vai correr o risco de você deixar o seu acesso lá. Aqui, gente, a Cartilha Cert, que é um site muito conhecido, tem muitas informações importantes relacionadas à segurança da TI. Caso vocês queiram entrar, lá falam muitas coisas relacionadas à segurança, certo? Os códigos maliciosos, golpes, segurança da informação. Então vamos lá. Segurança, ela pode ser entendida como um processo, né, de proteger a informação das ameaças, para garantir o que? A sua integridade, disponibilidade e confiabilidade. Nós podemos dizer que o princípio da segurança é o que? CID. O C de confidencialidade, o I de integridade, o D de disponibilidade. Então, nós podemos resumir que o princípio da segurança da informação é o que? É CID, só para vocês não esquecerem.
Então, o que é essa integridade, né? A informação, ela deve ser verdadeira, estando correta, não corrompida, ou seja, é necessário garantir a criação legítima e consistente da informação ao longo do seu ciclo, em especial, prevenido contra criações, alteração ou destruição não autorizada de dados e informações. Então, aqui o objetivo é garantir que a informação esteja íntegra, não foi corrompida, não foi modificada por usuário não autorizado, certo? Então, a informação ela vai estar completa, ela vai estar precisa, ela vai estar correta, ela não foi alterada e nem modificada por usuário não autorizado, certo? Esse princípio assegura que os dados mantenham suas características originais, tais como foram definidas no momento em que foi criado. Então, a informação assim fica protegida contra alteração não autorizada. Integridade novamente. Precisamos dizer que existe a perda da integridade quando o dado é modificado e violado indevidamente, né? O dado ele foi modificado por um usuário não autorizado. Por exemplo, se um funcionário de uma organização altera a informação que simula o lucro mais alto do que o que houve realmente, por exemplo, né? Ele está corrompendo o pilar da integridade, né? Então, vale destacar aqui o quanto é importante que o sistema de armazenamento de dados obedeça a esse princípio. Imagine confiar os dados de sua empresa em um serviço de armazenamento e backup e ter erro na operação porque a informação ela sofreu uma modificação indevida, alguém não autorizado alterou essa informação, então isso é o que é inaceitável. Então vamos pensar a integridade. Quais são as medidas para eu garantir essa integridade de dados, né? Podemos aplicar ferramenta de controle de versão para reverter documentos para versões anteriores, se tiverem sido modificados indevidamente ou se trechos dos mesmos forem acidentalmente excluídos. Utilizar soma de verificação para verificar se informações que foram armazenadas em diferentes sistemas ou enviadas através de canais com ruídos mantiveram suas características originais. Lançar mão de sistema de verificação para verificar a integridade de dados que possam ter sofrido modificações devido a problema na rede ou falha nos equipamentos. Então, é importante contar com um serviço de backup de confiança para fazer a recuperação dos dados que sofreram alterações. Vamos pensar agora em ferramentas para garantir essa integridade. Então, uma das ferramentas que visa garantir o conteúdo da mensagem que não foi alterada, seja acidentalmente ou por má intenção, né? É o uso da função hash. São ferramentas que garantem o princípio da integridade. Assinatura digital, backup. Assinatura digital é o quê? Quando o usuário ele assina um documento, isto é, qualquer alteração que for realizada no documento violará essa assinatura. Então, portanto, vai ser preciso o quê? Que seja o documento assinado digitalmente, eletronicamente novamente, certo? Então, aqui é uma garantia, porque toda vez que o documento for alterado, o usuário vai ter que alterar a assinatura digital. Agora vamos pensar na confidencialidade. O que é confidencialidade? É garantir que a informação ela esteja disponível por usuário legítimo, usuários autorizados. Então, a confidencialidade é preciso o quê? Um login e uma senha, no mínimo. E isso para garantir que aquela informação ela esteja disponível para o usuário autorizado. Esse item diz respeito a todas as ações que visam proteger as informações, garantindo que elas trafeguem de forma sigilosa. Para isso são adotadas diversas técnicas que incluem, por exemplo, a criptografia de dados.
Além disso, a confidencialidade compreende também as restrições de quem pode acessar determinados dados. Confidencialidade deve garantir a proteção da informação contra o acesso não autorizado. Ao promover a privacidade para os dados do negócio, esse princípio visa blindar as possíveis situações de espionagem, ataque cibernético e outros. Então, como garantir esse controle da confidencialidade? Uma das formas de garantir o controle é o acesso rigoroso, certo? Isso é o que? O conteúdo ele está protegido e autentificado por senha. Dessa forma, eu vou garantir que apenas pessoas autorizadas consigam ter acesso aos dados. Então, vamos pensar agora em ferramentas, em técnicas, em estratégias que eu posso estar utilizando na organização para eu garantir essa confidencialidade. Então, é possível o quê? Algumas políticas corporativas que contribuem para o princípio da confidencialidade. São permitir o quê? Que funcionários de cargos mais elevados tenham acesso. Restringir o acesso conforme a sua hierarquia e limitar o acesso a dados conforme as necessidades de cada setor. Então, os acessos, eles vão estar limitados. Se você é do setor de venda, de marketing, você não precisa ter acesso a tudo. Quem precisaria ter acesso a tudo? Gestores, né? Esse diretor, por exemplo. Então, implementar sistemas de verificação de biometria, criptografia, também é um exemplo de medida de infraestrutura que promove bons resultados. Outra forma de garantir a confidencialidade é a criptografia, né? O que é a criptografia? É uma técnica que embaralha a informação por meio de um algoritmo de criptografia e faz com que a informação se transforme em algo ilegível. Disponibilidade. A gente pensa o quê? Que a informação, ela tem que estar sempre o quê? Disponível. Ela tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Então, a informação, ela tem que sempre estar disponível para os seus gestores, colaboradores, fazer qualquer tipo de consulta a qualquer momento. Mas como garantir essa disponibilidade total, né, da informação? Então, a gente tem que buscar implementar técnicas e estratégias para proteger a informação e deixar ela disponível de forma constante ao usuário, né? Contar com um plano de recuperação de desastre, com uma política de backup eficiente para garantir prevenção de crime cibernético, além da cópia e da possível recuperação de dados quando necessário. Também é um procedimento essencial. Lembramos que uma solução eficiente de backup é uma peça-chave para que, caso haja algum tipo de problema de integridade de software e hardware, eu possa recuperar os dados. Ou seja, o objetivo da disponibilidade é garantir que a informação e seus ativos associados estejam disponíveis ao usuário legítimo, de modo oportuno para o funcionamento da organização e alcance de seus objetivos. Agora vamos pensar quais são as ferramentas, né, para garantir que essa informação esteja sempre disponível. A gente já falou do backup, que é super importante para garantir praticamente todos os princípios da segurança da TI, né? O no-break é uma ferramenta também muito importante, né? Um dispositivo importante. Por quê? Ali vai ter o quê? O dispositivo alimentado por bateria, ou seja, vai ser capaz de fornecer energia caso haja uma queda de energia, uma situação, né? Dessa forma, o no-break impede que o sistema se desligue, né? Seja desligado, você perda, né? O faro, gente, é uma barreira, é uma proteção de segurança.
contra ataques que visam tirar os serviços de funcionamento. Então, ele impede que alguns ataques de intrusões e de negação de serviço sejam efetuados no ambiente. A gente já falou do backup, né, que faz uma cópia na íntegra da informação. Então, em caso de qualquer falha de recuperação, essa informação torna-se disponível novamente. Se você tem um backup, você vai ter a informação, o acesso a essa informação. Além do CID, né, que nós falamos que são os 3 pilares mais conhecidos da segurança da TI, também tem a abordagem da Norma Internacional da Segurança da Informação, que é a ISO 27002, que defende o quê? A inclusão de mais alguns princípios importantes, que é o quê? A autenticidade, irretratabilidade e a responsabilidade. A autenticidade visa o quê? Confirmar a legitimidade dos donos da informação. Em outras palavras, garante que os dados são de fato provenientes de determinadas fontes, assegurando que foram criadas, expedidos, alterados ou destruídos por certo órgão, entidade ou sistema. O princípio garante, assim, a veracidade, a autoria da informação. Irretratabilidade. O que é isso? Não repúdio. Se a autenticidade ela busca assegurar a veracidade e a legitimidade do autor da informação, o pilar da irretratabilidade ou não repúdio atua para que o indivíduo ou a entidade não negue a autoria de uma ação específica, criar ou assinar um arquivo ou documento, por exemplo. Então, no repúdio é você não negar, né? Não negar, por exemplo, de criar ou assinar o arquivo. Responsabilidade, determinar a obrigação de responsabilidade por ação ocorrida no ato do dano, como vazamento e perda da informação, modificação nos arquivos. Assim, garante que o responsável ele responda por tais questões, inclusive diante da lei. Pronto, então aqui nós falamos dos 3 princípios da segurança da informação, que é o CID, né? Nós falamos que a confidencialidade é o quê? É você garantir que essa informação aqui ela está disponível somente para quem? Para usuários autorizados, certo? Exemplo, alguém obtém um acesso não autorizado ao seu computador e lê as informações contidas da sua declaração de imposto de renda. Integridade, nós falamos o quê? Que a informação ela não pode ser modificada por usuário não autorizado. Então, o que? É a necessidade de garantir que a informação não tenha sido alterada acidentalmente, de alguma forma, né? Então, ela está lá de forma completa, de forma íntegra. Exemplo, alguém obtém acesso não autorizado ao seu computador e altera as informações da sua declaração de imposto de renda, momento antes de você enviá-la à Receita Federal. Então, aqui é um exemplo, gente, de quebra da integridade, né? Só para vocês verem a importância desses princípios. Disponibilidade. Nós já falamos que a informação ela tem que estar sempre disponível ao usuário, com forma constante, né? Então, um exemplo, o seu provedor ele sofreu uma grande sobrecarga de dados, né? Um DOS, que nós vamos ver mais na frente o que é. E por esse motivo você fica impossibilitado de enviar a sua declaração de imposto de renda à Receita Federal. Então aqui está uma falha de disponibilidade, a informação não está disponível. Dentro desse processo da segurança da informação, tem os envolvidos, né? Que são as pessoas, o processo e a tecnologia. Mais importante são as pessoas. A gente acha que o mais importante dentro desse processo, gente, é a tecnologia, mas o mais importante são as pessoas. Assim, que a segurança não é um produto, é um processo.
Além disso, a segurança não é um problema para a tecnologia, ela é um problema para as pessoas. Isso quer dizer que a segurança possui um conjunto de atividades relacionadas que devem ser executadas em um ciclo contínuo de análise, síntese de uma solução e avaliação da solução. Então, vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia, já que dentro desse processo está pessoas, processo e tecnologia. Tecnologia são as ferramentas que permitem que os processos possam ser executados pelas pessoas, apoiando de forma a alcançar um melhor resultado para a organização. Então, a tecnologia ela vai auxiliar dentro desse processo da segurança, mas, como eu já disse, ele não é o mais importante, porque o mais importante são as pessoas. Esse talvez seja o mais amplo dos três, pois todos os dias é ou pode ser criar uma nova ferramenta para executar uma tarefa ou de uma melhor forma. Se aplicarmos a ideia em segurança da informação, sempre haverá uma nova forma de pular um sistema. Processo, né? O que é esse processo? É a diretriz que organiza e define as ações das pessoas e o caminho de como fazer a organização alcançar o seu objetivo. Então, nosso objetivo é o quê? É garantir a segurança da informação dentro da empresa, dentro da organização, vai ter que ter a segurança. Para isso, tem que seguir esse processo, esse caminho que será executado. Pessoas que investem em segurança da informação devem ter como base os três segmentos, né? Pessoas, tecnologia e processo. As pessoas constituem o lado mais importante, variável, mas que muitas vezes é deixado de lado nas organizações. Por quê? É o mais importante, porque as suas habilidades, suas atitudes e conhecimento fazem com que a organização alcance a sua visão de futuro. Sem considerar quem vai executar e interagir, não seria possível definir nem os processos nem as tecnologias. Aqui é uma figurinha representando que nós falamos. Caso não haja essa interação, poderá ocorrer algum desses casos, né? Então tem que haver uma interação dentro desse processo. Processo de tecnologia sem pessoas implica na alienação e alta rotatividade das pessoas e, consequentemente, na subutilização do sistema. Pessoas e tecnologias sem processo acarreta confusão e um caos autorizado, já que existe um sistema que auxilia em processo não otimizado, além de baixa a qualidade do atendimento do cliente. Pessoas e processos sem tecnologia causam uma frustração das pessoas envolvidas e ineficiência nos processos, elevando os custos da operação. Então, os três, eles têm que estarem unidos, juntando-se esse ponto ótimo aqui, né? Que tem um ponto ótimo no meio. Por quê? Tem que estar os três unidos, processo, pessoas e tecnologia. Algumas premissas da tecnologia são originadas nos conceitos que envolvem a qualidade, em que para se obter o desejado, nesse caso, segurança, é necessário planejamento e envolvimento dos diversos níveis da organização. Como podemos observar essa imagem aqui abaixo, nós temos o quê? Um nível estratégico, é um nível mais alto de uma empresa, onde tem diretores, gerentes, núcleo gestor, um nível tático e um nível operacional. No nível estratégico, deve ser criado o quê? Políticas públicas de segurança da informação. Nós vamos falar mais na frente que para uma empresa ela se sentir um pouco segura, é necessário ela criar o seu próprio plano de segurança da informação. Ameaças.
A ameaça ela sempre vai existir, certo? Não tem como ficar 100% livre de ataques e ameaças. Então, a ameaça é um primeiro ponto a ser estudado por um agente para uma concretização de um ataque. A ameaça é a causa potencial de um acidente indesejado, que pode resultar em um dano para um sistema ou organização. É qualquer coisa que possa afetar ou atingir o funcionamento, operação, disponibilidade e integridade de dados ou do sistema. Então vamos lá. As ameaças que se sujeitam à informação e ativos de informação, elas podem ser classificadas como ambiental, técnica, lógica ou humana, certo? Quais são as ameaças ambientais que podem ocorrer na organização? Elas podem ocorrer mais com uma probabilidade menor, né? Por exemplo, fogo, chuva, raio, terremoto são desastres ambientais que podem ocorrer dentro de uma organização, mas com a probabilidade menor, certo? Agora, uma ameaça técnica seria o quê? Configuração incorreta de um componente da TI, falha de um hardware, falha de um software, aqui é uma ameaça técnica. Ameaça lógica é o que? Um código malicioso, um vírus, uma invasão no sistema, certo? E uma ameaça humana é um erro de uma pessoa, de um usuário, um erro de operação, fraude ou uma sabotagem. Vulnerabilidade. As vulnerabilidades são os pontos fracos ou as falhas existentes que podem ser exploradas em um ataque para gerar um incidente e causar um impacto, né? Então essa vulnerabilidade, quanto mais o sistema ele estiver vulnerável, quanto mais a área da TI estiver vulnerável vai ser o quê? Maior a probabilidade de ataque. A gente vê o quê? Que nós temos a vulnerabilidade e nós temos o que? Uma ameaça, certo? A ameaça como uma peça que se encaixa dentro dessa vulnerabilidade. Ameaças específicas exploram vulnerabilidades compatíveis a ela, né? Alguns exemplos de vulnerabilidade são o que? Instalações físicas, má proteção física do equipamento e de mídia, hardware e software, situações não previstas, limites e bugs no projeto, deixando brechas que podem ser exploradas, mídias, roubos, perda, danificação, desastre de disco, transmissão, interceptação do sinal, monitoramento, grampo, humana, desleixo, preguiça, então são possíveis vulnerabilidades, né, humana. Por isso que é importante os usuários eles estarem cientes e conscientes de técnicas e de estratégias para garantir a segurança da informação. Aqui nós estamos vendo uma imagem que existem o quê? Várias falhas de segurança, né? Vocês são capazes de encontrar algumas falhas? Por exemplo, aqui, minha senha é Dudu. Ele está falando a senha dele no telefone, né? Então, a outra pessoa está o quê? Com um café em cima ali da CPU. O outro está olhando que a mulher está digitando. Tem uma série de coisas aqui erradas, né? Que nós podemos ver. Então, aqui são o quê? São coisas que nós não podemos fazer. Pronto, aqui é a resposta, né, da pergunta. Nós vimos o quê? Tem documentos no lixo. O ideal seria que os documentos eles estejam triturados e não assim, o arquivo inteiro. Então, entre várias outras irregularidades que nós podemos saber que é inaceitáveis. Ataque. Os ataques são o que mais nós ouvimos falar, né? Nas reportagens, nos jornais, guerras cibernéticas, né? Para entender melhor os ataques, devemos antes entender o modelo de comunicação da teoria da informação, ainda utilizado até hoje. O modelo mais simples apresenta os seguintes elementos: remetente, responsável por enviar a informação, destinatário, a quem a mensagem será enviada, e o canal de comunicação.
mensagem propriamente dita. Normalmente nós ouvimos falar no nome vírus, né? Que na verdade esse nome é um nome bem abrangente e genérico que se dá a qualquer tipo de situação de ataque cibernético, mas na verdade nós temos vários tipos de ataque, né? O nome vírus ele é dado porque ele ocorre como se fosse um vírus biológico, né? É um tipo de malware. Então, investido o que? O dispositivo que foi instalado realiza a sua funcionalidade, ela apaga os dados, ela rouba os dados, utilizando-se de recursos dos dispositivos para se propagar para os demais. Então, irmão, normalmente os vírus eles são danosos, eles causam algum tipo de prejuízo no sistema, seja apagar o dado, seja roubar o dado, seja remover, alterar arquivo, mas existem vírus mais zombeiros, né, que trocam os itens, que transforma pastas em atalhos, entre outras coisas. Esse tipo de ataque, os atacantes utilizam um computador para tirar do ar um serviço. Aqui, gente, é a negação de serviço. Como é essa negação de serviço? Você vai fazer algo que você não vai conseguir. Vai ter uma negação de serviço, por quê? Porque nesse tipo de ataque, o responsável ele sobrecarrega o servidor com um grande volume de dados, de informação, causando dessa forma o quê? Uma parada no sistema operacional, provocando o preenchimento da memória total do computador, carregando e deixando o que? Sobrecarregado o computador. Aí você vai acessar e você não vai conseguir, porque ele vai estar o servidor sobrecarregado com um grande volume de informação. Então, por isso que o nome é dado assim, negação de serviço. O serviço ele vai ser negado. Engenharia social. O que é a engenharia social? Que a engenharia social ela é muito utilizada. Então, a engenharia social, gente, é você manipular a pessoa na busca que ela faça algo que você deseja, certo? Isso independente da tecnologia. A engenharia social ela pode ser feita por telefone, você tenta manipular uma pessoa conversando e falando para ela fazer algo que você quer, ou ela pode ser feita também uma forma virtual. Como seria essa forma virtual? Um velho golpe do bilhete premiado, um ataque, um e-mail, né, com história envolvente dizendo que você ganhou um brinde. Clique nesse link. Então, aquele e-mail com aquele anexo que é um ataque, ele é uma estratégia também de engenharia social. Ransomware. Então, é um ataque muito utilizado atualmente que tem provocado grandes prejuízos. Então, eles são definidos como um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento. Geralmente utilizam o que? Criptografias, que existe o que? Apagamento de resgate. Você vai ter que pagar um resgate para você ter essa informação de volta, certo? Então, o hacker, ele invade o servidor, ele invade um banco, né? E ele pede um resgate. Normalmente, esse resgate, ele pede algum tipo de moeda digital para liberar essa informação novamente. O spam, a gente já meio que sabe, a gente já vê muito, né, o nome dado no correio eletrônico, aqueles e-mails não solicitados para um grande número de pessoas. Usuários de correio eletrônico podem enfrentar diversos problemas com esse ataque. Um exemplo disso é o que? É um não recebimento de e-mail, devido à sua caixa de entrada ela tá cheia, né? Espionário é o tipo de malware que é denominado um espião. Espionário, ele é um espião. Ao contrário do vírus, ele não realiza nenhum tipo de ação de danificar. Na verdade, ele cria o quê? Programas com o objetivo de espionar, certo? Como o seu próprio nome já diz, espionar. Ou seja, ele é instalado no dispositivo monitorando o usuário e coletando as informações que são enviadas para o seu criador. Então, há duas divisões, né, com relação a essa maneira. Porque tem aqueles espionhários legítimos, por que ele é legítimo? Ele é um espionhário próprio do usuário. Instale uma máquina com o objetivo de monitorar as atividades do usuário. Por exemplo, a sua empresa que você trabalha, ela pode ter um espionhário legítimo para verificar o que você realmente faz.
E tem os spywares maliciosos. Esse é o caso de que temos que realmente combater, né? Por quê? Porque nesse caso aqui é quando o spyware tem uma forma de malware que é instalado no computador sem autorização do usuário. Os worms, ele tem o que? A capacidade de se propagar de forma automática, ou seja, ele vai enviando cópias de si mesmo do computador para outro. Dessa forma, consome mais recursos devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam se propagar. Com consequência, pode afetar o desempenho de rede e a utilização de computadores. Cavalos de Troia são programas de computadores denominados cavalos de Troia que seguem a ideia da história real, né? Então, são programas que realizam a função para a qual foram designados e mais alguma função maliciosa. Hotkit não é exatamente um programa, né? Na verdade, é como se fossem várias técnicas e estratégias que poderiam se dizer um conjunto, né, de boas práticas, mas são como um conjunto de práticas maliciosas que garante a presença de um invasor não seja notada em seu dispositivo. Tais conjuntos são utilizados para remover o rastro do invasor, tentar ocultar a presença de um antivírus, tentar ocultar a presença de um firewall, bem como impedir que algum especialista da tecnologia da informação descubra que foi realizado. Então, essa daqui é o hotkit. A interceptação de pacote, né? Um ataque em questão envolve uma pessoa interceptando uma conversa entre duas pessoas, como por exemplo, uma pessoa fictícia. Suponhamos que A envia uma mensagem para B. Uma pessoa mal intencionada, denominada C, coloca a sua placa de rede em modo promíscuo e passa a servir de analisador de pacote dentro da rede. Dessa forma, os quadros que estão sendo transmitidos para todos os hospedeiros são recebidos por C. Certo? Então, aqui é a interceptação de pacote, certo? O C ele vai receber tudo. Vamos pensar agora nas medidas de segurança nas quais nós devemos seguir, né? Nós podemos seguir medidas preventivas, detectáveis e corretivas. O ideal é a gente sempre ter o quê? Medidas preventivas, né? Que tem como objetivo evitar que incidentes venham a ocorrer. Visam manter a segurança já implementada no meio de mecanismo. Estabelecer uma conduta, a ética da segurança. Como exemplo, podemos citar as políticas de segurança, que são o quê? Instruções, procedimentos de trabalho, especificações de segurança, campanha, palestra, enfim, gente, formas de conscientizar o usuário e implementar ferramentas e técnicas para garantir a segurança. Então, eu tenho um conjunto de boas práticas de forma preventiva, utilizando. Antes de um acidente ocorrer, antes de uma ameaça ocorrer, eu atuo de medida preventiva. Detectáveis são o quê? São ameaças que visam identificar condições ou indivíduos causadores da ameaça. Uma ameaça já ocorreu e eu uso uma medida detectável, certo? Alguns exemplos são o quê? Análise de risco, sistema de detecção de intrusão, alerta de segurança, câmera de vigilância, alarme. Outra medida de segurança é a corretiva, né? Que são o quê? As ações voltadas à correção de uma estrutura tecnológica e humana, para que a mesma se adapte às condições de segurança estabelecidas pela instituição. Então, aqui a gente volta o quê? A corrigir algo que foi prejudicado, né? O banco de dados ele foi prejudicado, então eu faço o quê? Eu restauro no banco de dados, faço um backup. Então, eu vou ter um plano, né, de medidas corretivas. Aqui são os componentes dos riscos e medidas de proteção usadas para reduzir, né? A gente tem uma ameaça, é um erro, é um desastre natural, é uma fraude, é uma invasão, é uma espionagem.
E nós temos uma vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade, o sistema ele está vulnerável. O pessoal está mal treinado, a instalação está desprotegida, controle inadequado. Então, nós temos que colocar nisso o quê? Medidas de segurança preventivas para proteger contra os ataques. Se os ataques já ocorreu, né? Invasões, acesso indevido, inserções incorretas de dados. Então, nós temos o ataque, nós temos o incidente e nós temos o impacto, que seria o quê? O impacto ele vai ser, consequentemente, normalmente um prejuízo financeiro que causa para a organização. Descrição da figura, né? Além do que foi apresentado no texto, a figura exemplifica os seguintes conceitos, já definidos e apresentados nas sessões anteriores, que são as ameaças, que são os erros humanos, são alguns desastres naturais, fraude, invasão e espionagem. Vulnerabilidade. O pessoal ele está mal treinado, as instalações elas estão desprotegidas. Ataque, invasão, acesso indevido. Incidente, destruição dos dados, perda da integridade, disponibilidade indevida, quebra de equipamento. Impactos e prejuízos financeiros. Prejuízo também da imagem da empresa, né? Pronto, gente, por hoje é só. Pronto, gente, por hoje é só. Hoje nós falamos a unidade 1 da segurança da TI. Próxima aula nós iremos falar da unidade 2 da segurança da TI, certo? Dúvidas podem colocar nos comentários. Eu sei que a maioria dos meus alunos são do Rio Grande do Sul, mas diga aqui a cidade e o estado em que você mora, tá bom? Tchau.